Os problemas que você enfrenta, todos nós enfrentamos, você pensa às vezes que é um problema corriqueiro, né? Problema financeiro, dívida e tal, meu filho está rebelde e tal, você acha que aquilo ali é um problema físico. E não deixa de ser um problema físico. Mas todos os problemas que surgiram no mundo e acontecem no mundo, têm em sua raiz a desobediência do homem a Deus e a obediência ao diabo. Quando Deus criou o homem e a mulher, não havia doença, não havia rebeldia, não havia nenhum dos problemas que a gente vê hoje. Era, como eu falei, um paraíso. Foi o homem deixar de ouvir a Deus e ouvir o diabo, ouvir a voz do diabo e desobedecer a Deus, que então acabou aquele paraíso e ali Satanás passou a ter domínio sobre o ser humano. Logo em seguida, Caim matou Abel. Já começou a desgraça. Caim matou o próprio irmão por inveja. E dali por diante você vê a maldade se multiplicando no meio do ser humano. Mas tudo instigado por quem? Quem que está por trás dessas atitudes, dessas atrocidades que você vê? Você vê crimes hediondos. Hoje você vê criança matando criança. Sim ou não? Criança matando criança. Você vê adulto estuprando bebê. Adulto estuprando bebê. Criança de meses, de dias nascidos. São coisas absurdas que existem na face da terra hoje. Quem está por trás disso? Não é a maldade humana, apenas, puramente humana, não. Nenhum ser humano em sã consciência faz essas coisas. O que há por trás disso é um espírito que age no ser humano, vazio de Deus, desobediente a Deus, e através desse ser humano vai disseminando sofrimento, destruição, como um efeito dominó. E as pessoas vão ficando cada vez mais revoltadas e o pior, culpam a Deus. Essa é a artimanha do diabo, fazer o ser humano sofrer para culpar a Deus. Hoje muitas pessoas são descrentes, são ateias, porque elas pensam assim, não, se Deus existisse não haveria tanto sofrimento no mundo. É ou não é? Elas pensam que Deus é que está estuprando, Deus é que está matando, Deus é que está fazendo as coisas. Não é Deus que está fazendo, não. São as pessoas. Deus não intervém. O homem não quis a interferência de Deus. O homem tomou para si o conhecimento do bem e do mal. O homem comeu da árvore que ele foi ordenado não comer. Então ele não queria conhecer o mal? Não queria? Satanás não falou para ele assim: olha, se você comer daquela árvore que Deus falou que você não deveria comer, vocês vão ser iguais a Deus. Vocês vão conhecer o bem e também o mal. O homem está conhecendo o mal. Não quis conhecer o mal? Está conhecendo o mal. O homem está recebendo o que buscou. Só que não dá para você comer da árvore do bem e do mal e conhecer só o bem. Você vai conhecer o mal também. Se você quer conhecer só o bem, então você tem que deixar de tocar na árvore. O que é deixar de tocar na árvore? É obedecer a Deus. É abrir mão da sua vontade para fazer só a de Deus. É abrir mão das suas escolhas ruins para optar pelas escolhas de Deus. Ó Senhor, eu opto pelo que o Senhor quer. Deus nos dá a liberdade de escolha. Deu ao ser humano a liberdade de escolha. O ser humano inteligente chega para Deus e fala: Senhor, eu uso esse direito de escolha para escolher o que o Senhor quer. Esse é o ser humano inteligente. O ser humano burro fala assim: obrigado, Senhor, valeu, vou fazer tudo o que eu quero. E se arrebenta. Essa é a situação que a gente vive hoje. Por isso você tem que tomar cuidado para não misturar problema físico com a tua salvação. Quando eu vim para a igreja, vou falar uma experiência própria para mim sobre o que eu estou falando. Para você, sobre o que eu estou falando. Quando eu vim para a igreja, o que me trouxe, o sofrimento que me trouxe, foi o sofrimento com a minha família.
eu vim orar pelos meus pais que estavam tendo problemas. Meu pai traiu minha mãe e tal. Então eu vim orar por eles. E eu orei ali, fazia corrente. O pastor falava, faz a corrente. Eu estava lá fazendo a corrente. Faz agora esse propósito. Estava lá fazendo esse propósito. E orando, orando, orando. E as coisas só piorando em casa. Então, houve um momento em que eu fiquei assim, numa encruzilhada. O diabo falou comigo assim, olha, está vendo? Você está fazendo as correntes, você está fazendo tudo que o pastor fala, e os teus pais não estão melhores, cada vez estão pior. Olha aí, não está adiantando nada. O que adianta você ir na igreja? O diabo falou isso comigo, ele colocou esse pensamento na minha cabeça. E eu cheguei a questionar se valia a pena continuar indo na igreja. Porque os meus pais estavam piorando. Já tinha passado quase 2 anos que eu estava na igreja, orando por eles, fazendo corrente por eles. E a coisa não mudava, só piorava. Quando então veio essa voz do diabo, e eu buscando em Deus uma resposta, Deus me deu a seguinte resposta. Ele falou para mim o seguinte, não eu ouvi a voz de Deus, mas no meu íntimo, assim como o diabo falou no meu íntimo, nos meus pensamentos, Deus também falou. E ele disse para mim o seguinte, olha, deixa os teus pais comigo. Você cuida de você e dos que querem ajuda. Seus pais ainda não querem ajuda. Deixa os seus pais comigo. E foi aí que eu descansei. Ali eu separei, eu divorciei o problema dos meus pais da minha fé, da minha salvação. Eu separei, eu entendi, o problema dos meus pais é uma coisa. Isso aqui eu tenho orado, eu tenho jejuado, feito corrente, feito propósito, campanha. Deus não é surdo nem cego, Ele vai honrar. Agora, eu não posso deixar isso aqui atrapalhar a minha fé. Eu vou manter a minha fé, porque a minha salvação é o mais importante. Quer dizer, eu vim à igreja buscar ajuda para os meus pais, mas eu descobri que eu estava perdido também. É aquele espírito de Mesaque, Sadraque e Abednego, que iam ser jogados na fornalha. Olha, se o Senhor quiser nos livrar da fornalha, Ele pode livrar. Mas também se não livrar, nós não vamos nos curvar diante da imagem do rei. Quer dizer, eles não condicionaram a fé deles ao livramento. Mas quando você condiciona relacionamento com Deus ao que Ele pode te oferecer, isso não é relacionamento, isso chama-se transação. Você quer fazer negócio. E Deus não está buscando clientes.